Gente, agora vamos falar de orçamento, finanças dentro de casa. Pode esperar aí quem está rodando TP, espera um pouquinho. Mas eu quero só aproveitar para dizer para quem está em casa, já mandar uma mensagem para a gente, se estiver curioso para saber, tiver alguma dúvida, manda aqui, 988719831, que a gente vai bater vai conversar aqui, e se você tiver alguma pergunta, vai ser respondida ao vivo, tá bom? Eu gosto de dizer que se você quer ter uma vida organizada, tem que começar no seu quintal. Não adianta olhar pro do vizinho e dizer que tá bagunçado. Então, para a vida fluir sem desesperos por causa de falta de dinheiro, tem que sentar, analisar e ver o melhor caminho. Dinheiro entra, dinheiro que sai, quanto dinheiro que entra, quanto que sai, né? E será que eu posso economizar? Teoria é uma maravilha, a gente sabe disso, mas e na prática? Pois é, então vamos conversar sobre orçamento doméstico. Eu recebo agora o consultor de seguros e especialista em proteção financeira, Eduardo Lara. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, tudo bem, Gisele. Eduardo, a gente sempre gosta de dizer, como é lindo, mas no quintal do vizinho ou tá errado. No nosso quintal a gente finge que não tem bagunça, né? É isso que a gente tem que olhar primeiro. O convite que a gente faz para reflexão, assim, né, é justamente que a gente assuma a responsabilidade em relação à nossa situação financeira, né? A gente encontra pessoas que dizem assim, bom, eu não vou me preocupar em poupar porque eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã, né? E aí... E se tiver, É exatamente o que eu ia comentar, porque a gente pode imaginar a seguinte situação, de eu chegar lá nos meus 65, 70 anos e fui aquela pessoa que não se preocupou em formar reservas para o futuro. E nessa idade, a gente precisa lembrar que a gente não vai mais ter a mesma energia, talvez não tenha nem mesmo mais a mesma saúde. Exato. Né? Então, como é que a gente faz para ou continuar no mercado de trabalho nessas condições, ou mesmo que a gente tenha um negócio próprio para continuar tocando esse negócio sem ter o mesmo nível de energia ou talvez até mesmo a mesma saúde, né? Então, nada como a gente se precaver já ao longo do tempo, né? Enquanto tem tempo. E ainda tem idade, por exemplo, quanto mais cedo, melhor. Porém, eu já estou nos 40, já estou nos 50, já não adianta mais. Não, na verdade a gente deve sempre o quanto antes, né? Vai haver medidas emergenciais que talvez a gente tenha que fazer. Quem de repente só tomou consciência numa idade já mais avançada, talvez venha a ter que pensar em se desfazer de algum bem para poder investir, né? Então já seria uma dica prática, né, nesse sentido. Mas lógico, sempre quanto antes a gente começar, melhor. O brasileiro infelizmente não tem o hábito que a gente vê nos Estados Unidos ou na Europa, de às vezes o filho nascer e já fazer para ele uma previdência privada. Né? Quem toma esse cuidado passa a ter o privilégio de ver que às vezes o filho chega na idade de fazer a faculdade, com a faculdade já paga, né? Ou mais tarde na vida adulta, às vezes até já sendo um milionário, sendo que pôde investir muito pouco por mês, já que ao começar cedo, a gente dá tempo para que os juros sobre juros façam, a gente precise se sacrificar tanto, né? Então, por isso, o dinheiro trabalhar para você. Exatamente. Exato. O Eduardo separou algumas dicas de orçamento doméstico para a gente tentar colocar em prática na nossa casa. E aí, quem sabe, né? Se não der para ficar milionário, pelo menos vai ficar mais tranquilo. Vamos para nossa primeira dica. Reduzir gastos de forma inteligente. Isso. A gente encontra, Gisele, alguns consultores que às vezes até estão bem intencionados, mas acabam passando dicas que envolvem cortar pequenos gastos que no fim até podem não representar tanto. E aí acabam sugerindo cortar, por exemplo, o cafezinho de todo dia ou aquela ida ao barzinho do final de semana. E aí o que acontece é que a gente acaba até abandonando o planejamento, porque enfim, se eu deixo de fora os prazeres da vida, né, que motivação que eu tenho para levar adiante? Então, a sugestão mais inteligente seria a gente rever os grandes gastos, aqueles que acabam puxando para cima as demais despesas, para que aí a gente possa, inclusive, manter o lazer, que é o que faz a vida valer a pena, né? Então, normalmente eu cito os exemplos de moradia e automóvel. Se a gente pensar um pouquinho e andar com um veículo um pouquinho mais modesto, vier morar num imóvel um pouco mais simples, eu pago menos imposto sobre esses bens, os seguros que eu devo ter para eles
vão ficar mais baratos também, né? Então, até outra dica prática é cuidar desses grandes gastos justamente para poder sobrar para o seguro, porque daí a gente pode viver tranquilo de que a gente não vai perder o que a gente já conquistou. Muita gente prefere abrir mão do seguro, mas não é também um caminho muito esperto, vamos dizer assim? Não seria, exato, porque imagina, se vem a acontecer um imprevisto, você depois acaba tendo que arcar do próprio bolso com o prejuízo e se vendo numa situação talvez aí mais é prejuízo em dobro, né, Eduardo? Exato. Então, quer dizer, vamos tentar reduzir aí custo de maneira inteligente. Uma casa mais modesta, um carro mais modesto, que vai me levar para vários lugares, para qualquer lugar como o outro mais chique, mas eu vou pagar menos e vou poder guardar mais. Fazer esse dinheiro que sobra, você deposita e faz ele trabalhar para você. Exato. Muito bem, olha lá. Próxima dica, qual é? Vocês só estão ali. Invista corretamente e crie recompensas. Isso é importante. É importante. Para a gente investir corretamente, a primeira coisa que a gente deve fazer é conhecer o nosso perfil como investidor, porque diferentes perfis toleram diferentes níveis de risco e para diferentes perfis vai haver justamente diferentes tipos de investimento que a gente pode fazer. Então, às vezes, mesmo um investimento considerado mais arriscado, se a gente também se informa suficientemente sobre ele, nos permite vir a investir, às vezes até com mais segurança do que quem está mal informado sobre um investimento que é considerado mais conservador. Né? Então, a gente deve conhecer o nosso perfil e seja qual for o investimento que a gente venha fazer, sempre se informar muito bem, porque risco todo investimento vai ter, mas o risco tem que ser administrado. Né? Certo. Se você souber entender como administrar aquele risco, aí você consegue também dormir mais tranquilo, porque o seu dinheiro está ali trabalhando para você, rendendo. Sim. Eu posso citar, desculpa. Pode falar. Eu ia citar um exemplo que Bolsa de Valores, né, que é considerado de alto risco, o bom investidor, aquele que se informou a respeito, pode estar investindo ali com mais tranquilidade do que alguém que investiu em algo que envolve renda fixa, por exemplo, que seria considerado mais seguro, né? E aí, quando você fala em CRI recompensas? Ah, sim, bem lembrado. Como os objetivos às vezes podem ser de longo prazo, a gente pode acabar esquecendo até do objetivo e abandonando. Então, criar recompensas tem a ver com, num planejamento, por exemplo, para adquirir a casa própria, que é algo que eu poderia ter em mente para um intervalo de 20 anos, eu posso determinar objetivos intermediários, como, por exemplo, a cada 5 anos, juntar um determinado valor naquele intervalo. E se eu chegar naquele valor naqueles 5 anos, eu posso me dar, por exemplo, uma viagem de presente como recompensa. Então, e da mesma forma, para o intervalo de 1 ano, um valor menor que eu também me proponho a juntar, e atingindo esse valor, eu posso ir para um restaurante diferente. Então, eu continuo incluindo o lazer, né? Eu não deixo ele de lado, já que eu me preocupei anteriormente em reduzir os grandes gastos, e com isso eu posso, ao mesmo tempo, estar protegendo aquilo que eu já conquistei com seguros, como a gente já falou, e não deixando de construir patrimônio, criar riqueza, enfim. E fica motivado ainda, Exato. né? Tem um telespectador que mandou pra gente, o André, ele pediu pra perguntar se o que é melhor. Tô lá diante de uma promoção, passei na frente de uma loja, daí tem a seguinte oferta: 10 vezes sem juro ou à vista? O que é melhor fazer? Porque a gente vê isso aos montes. Bom, nessa situação a gente vê muito, às vezes, o parcelamento somar o mesmo valor que o valor à vista, né? O ideal é buscar um desconto real. Um desconto real para o pagamento à vista, para que compense mesmo, então, né? Se realmente não houver essa possibilidade, aí acaba compensando pagar parcelado, porque você pode investir aquele dinheiro que você disponibilizaria de uma vez só, né? E aí acaba rendendo juros, então, para você, né? Mas o ideal é sempre guardar para adquirir à vista. Uma coisa é verdade, né, Eduardo? Dinheiro na mão e você consegue o que você quiser. Exato. Olha que engraçado, passei numa loja no fim de semana e tinha lá uma placa de um sofá. Era R$ 1.500 parcelado, R$ 1.300 à vista, mas a vendedora falou assim:
mas eu consigo fazer por R$ 1.099 à vista. Ou seja, se você tiver com o dinheiro na mão, R$ 1.000 e você leva o sofá. Exato. 500 a menos do que o parcelado ou 300 a menos do que o à vista que estava informando na placa. Quer dizer, o dinheiro na mão, ele te dá poder de barganha, de negociação e você sai ganhando. Por isso que vale a pena organizar as contas, né? E tomar esses cuidados de reduzir os grandes gastos, justamente para se ver nessas condições, de depois poder aproveitar melhor as oportunidades. Perfeito. E a gente tem uma última dica, vamos passar? Tem mais uma? Ali, ó, consiga cúmplices do bem para organizar as contas. Não adianta nada você estar sozinho em casa, né? E ninguém te ajuda, só gasta, você segura e o povo gasta. A sugestão é que a gente venha a reunir toda a família, criar objetivos que sejam recompensadores para todos. Então, todo mundo que já tem idade para entender acaba contribuindo para fazer lembretes, assim, para quando surgir aquele impulso de um gasto desnecessário, né? Aí vem aquele puxão de orelha amigo, né? De, olha, nada de a gente trocar de TV agora, por exemplo, porque afinal de contas a gente tem aquele outro objetivo do qual depende, né, esse dinheiro guardado, investido, enfim, né? Deixar esse objetivo bem claro também é bom para todo mundo, né? Tem pergunta do nosso telespectador? Bota aqui pra gente. Se eu tenho já dinheiro guardado, que dicas você sugere para investir? Obrigada, Joana. Bom, Joana, eu não vou cometer aqui a irresponsabilidade de sugerir um investimento, porque como a gente comentou antes, cada pessoa que já está em condições de investir deve conhecer o seu perfil e, de acordo com o perfil, vão existir as diferentes possibilidades de investimentos e qualquer que seja o investimento escolhido, ele tem que ser muito bem estudado para, de novo, ter o risco que está relacionado a ele bem administrado. Então, em vez de sugerir um investimento específico, eu sugiro que ela estude muito sobre finanças sempre que tiver a possibilidade, que ela, com a ajuda até de profissionais, procure descobrir qual é o perfil do investidor dela, para a partir daí, então, ela poder se dedicar melhor, então, aos investimentos e fazer boas escolhas. E aproveitar melhor, né? Sem sofrimento. Eduardo, obrigada por estar aqui com a gente, dessas dicas. Quem sabe a gente organiza o nosso quintal, então, né? Muito bem. Obrigada, querido. Imagina.